Hoje, então, gente, vamos falar sobre composição de movimentos, tá? Nessa parte de composição de movimentos, a gente vai pegar alguns conceitinhos lá do lançamento para cima e do lançamento de queda livre, né? No caso, só queda livre, que são aqueles conceitos de você utilizar um movimento uniformemente variado, né? Com a aceleração da gravidade, a massa não depende, tá? E a gente vai juntar isso com lançamento em movimento, e movimento no eixo X, né? Que seria o movimento uniforme, tá? E daqui eu dei o exemplo do passarinho, né? E esse aqui é muito legal que a gente consegue revisar a parte lá daqueles conceitos de cinemática, né? Então imagina, o passarinho ele vai fazer o cocôzinho dele ali, né? Ele vai fazer o cocôzinho em cima das pessoas. Então ele consegue calcular, gente, mais ou menos nesse sentido. Olha que legal o exemplo. Se ele começar nesse ponto aqui, que eu vou marcar em vermelho aqui, né? Aqui o passarinho tem uma velocidade... Opa! Aqui o passarinho tem uma velocidade no eixo X, tá vendo? Quando ele solta o cocôzinho dele também tem essa velocidade no eixo X aqui, ó. Então, o cocôzinho ele vai fazer uma trajetória parabólica, caindo para frente, né? Ó. Por quê? Porque enquanto ele está indo para frente, ele tem a força-peso do cocôzinho puxando ele para baixo. Então, ele começa com uma velocidade em x, a velocidade em y dele é zero. Daí, o que que acontece? Depois de um certo tempo, o peso começou a atuar. Então, ele continua com a velocidade em x e começa a aumentar a velocidade em y, para cair o cocôzinho na cabeça dele. Então, ele vai fazer esse lançamento com a trajetória parabólica em relação às pessoas que estão olhando por fora, né? Em relação a ele, a trajetória é linear, né? Aquela trajetória em linha reta. E isso é uma composição de movimentos, porque tem movimento tanto no eixo X quanto no eixo Y, tá? E daí eu coloquei aqui o primeiro tipo, que seria o lançamento horizontal. Existe a teoria lá da composição de movimentos, gente, que ela fala que as velocidades em x e em y, elas não se influenciam e elas acontecem simultaneamente, como se uma acontecesse e a outra nem estivesse ali, né? E quando você junta o movimento, ela acontece a relação da trajetória, que seria nessa trajetória parabólica que vai acontecer, tá? E daí ele é um movimento bidimensional, porque ele acontece tanto no eixo X quanto no eixo Y. E daqui eu coloquei o exemplo, né, do lançamento horizontal para vocês, né? O que é um lançamento? Você jogar. Você joga esse corpo horizontalmente. E desse caso aqui, eu coloquei a relação de uma bolinha sendo lançada, por exemplo, de uma mesa, tá? Daí, qual que seria a situação, gente? Lembra lá do conceito. Para que eu tenha alteração na velocidade, ou seja, tipo assim, mudar a velocidade, obrigatoriamente tem que ter uma força. No lançamento horizontal e no lançamento oblíquo, obrigatoriamente, gente, tem a força peso atuando, tá? E o peso, ele puxa para baixo, o centro da Terra, né? O peso puxa para baixo. Seria essa relação do peso aqui. Então, o que vai acontecer? Se eu lanço a minha bolinha aqui, né, na horizontal, aqui no Vx, tem alguma força alterando essa velocidade em x? Não tem. Então, eu posso afirmar para vocês que a velocidade em x, ela permanece constante, se a gente considerar aquelas condições que a gente viu lá. No caso, sem forças dissipativas, né? Ela permanece com a velocidade em x constante. Quem que vai começar a ser criado aqui? A velocidade em y. Por quê? Se nós temos uma velocidade em x, que ela é diferente de zero, e esse corpinho aqui, ele pula desse parapeito, quando ele sai e desencosta do parapeito, a velocidade em y é igual a zero. Só que quem altera a força, quem altera a velocidade é uma força, e temos o peso. Então, a partir dessa segunda etapa aqui, ó, nós vamos ter uma velocidade em y que ela vai aumentando até o corpo encostar no chão, né? Então, a gente tem essa composição de movimento, Vx e Vy. Então, Vy é um movimento acelerado, né? É um movimento uniformemente variado. E daí a gente fala que no eixo X está ocorrendo um MRU, no eixo Y está ocorrendo um MRUV, pelo amor de Deus. Né? Então, a gente fala que eles acontecem simultaneamente, no mesmo tempo, né? Simultaneamente quer dizer que é ao mesmo tempo, e um não depende do outro, são movimentos independentes, tá? E daqui já falou, né? Ó,
preencha os movimentos com as velocidades no eixo no desenho acima, tá? Então, seria mais ou menos essa figura que a gente tem que desenhar. Desenhar o peso puxando para baixo, a velocidade em Y aumentando e a velocidade em X permanecendo constante, tá? Quais são as grandezas que a gente consegue relacionar aqui? Então, nós temos, por exemplo, essa distância aqui, ó, do parapeito, que é onde ele caiu, né? Até essa distância aonde o corpo chegou, a gente chama disso de alcance. E ó, o alcance ele está no eixo X. Então, ele vai depender da velocidade em X. E se você for perceber, ó, aqui nós temos essa altura de queda do corpo. Ó. Essa aqui é a altura de queda. Tá? Essa altura de queda, ela está no eixo Y. Então, ela vai depender de VY. Tá? Então, a gente fala que no eixo X, nós temos a equação que rege o eixo X, que é a equação do movimento retilíneo uniforme. E no eixo Y, essa relação de altura é um movimento, nesse caso de queda, só da queda, né? Ele vai ser um movimento acelerado. Então, ele vai ser um MRUV, vai depender das equações do MRUV. E olha só o que eu coloquei aqui, né? Ó. Coloquei tudo isso que eu falei, né? Ó, no eixo X, que é o eixo onde está acontecendo o alcance, né? Ó, não há forças que impulsionam o corpo para frente ou para trás, né? Não tem nenhuma força ali, né? No eixo X, no eixo X o corpo segue avançando por inércia. Por quê? Porque ele tem velocidade constante. Se ele já começou com esse lançamento com velocidade, ele continua com essa velocidade, porque não tem força. Né? A força resultante é zero no eixo, né? No eixo X, ó, não há aceleração, né? A componente Vx, ela é responsável por percorrer esse ΔX. Daí eu chamei esse ΔX de alcance, tá? E a equação que a gente usa é isso aqui, né? Ó. S igual a S0 mais V de x vezes o tempo. S menos S0 seria esse ΔX ou o alcance. O alcance ele vale Vx vezes o tempo. Esse aqui seria o tempo que a gente chama de tempo de queda. Né? Esse é o tempo que a bolinha está indo para frente e ela está caindo. Fechou? Beleza, né? Até aí tranquilo, usa somente essa equação. Daí já no eixo Y, olha que legal. No eixo Y, a força resultante é uma força peso, que atua para baixo, né? Ele cai aceleradamente. Nessa parte do eixo Y, a aceleração da gravidade que puxa ele para baixo, né? E daí vai ser um movimento acelerado. Então, essa gravidade, a gente fala que ela é positiva. Se ela fosse desacelerada, seria negativo, tá? E quem vai percorrer essa altura é a velocidade em y, que ela vai aumentando, tá? Então, a gente pode falar que S igual a S0 mais V0t mais o valor de AT ao quadrado sobre 2. S menos S0, gente, vira a altura, que seria essa altura de queda aqui, ó. Essa aqui é a altura, esse aqui é o alcance, né? Essa altura vai ser, se a velocidade em y começou zero, essa parte corta, ela fica essa formulazinha aqui, ó, gt ao quadrado sobre 2, sendo a gravidade um valor positivo. Tá? Então, vou colocar aqui, a gravidade, a gente vai usar mais 10 metros por segundo ao quadrado. Daí, nesse caso, é muito importante falar, gente, que não tem mais nada que cobrar em relação a isso, né? Então, é mais ou menos isso que a gente consegue fazer tipo de análise dentro do movimento. Bem tranquilo. Tá? Alguma dúvida até aqui? Não, tudo certo. Certinho? Beleza. Só um pouquinho, gente. Desculpa, gente. Desculpa, resolver um pepino aqui. Levei um pitão da minha chefe. Tá tudo certo. Ó, então, beleza. Daí eu coloquei aqui em relação às relações do movimento, ó.
Eu coloquei só para vocês verem o alcance, né? Como que a gente verifica esse alcance e como que o corpo ele vai mais longe ou mais perto. Olha só essa relação aqui, ó. O tempo de queda do lançamento horizontal é definido pelo movimento em Y. Então, se você observar aqui, ó, nessa parte de altura, depende do tempo de queda. Por quê? Enquanto o corpo ele está caindo no ar, né? Ele vai estar nesse movimento de queda aqui, bem de boa. Daí o que acontece? A distância, o alcance, né? Que seria essa distância que ele vai, depende da velocidade de x, né? Que seria essa relação que eu coloquei, né? Ó. O corpinho que ele está aqui, ó, gente, ele vai fazer o quê? Ele vai demorar um certo tempo para cair. Esse tempo de queda é definido pela altura que está em y, né? Essa relação de distância que ele vai, ó, distância 1, em relação ao ponto de origem, distância 2 e distância 3, ó, né, o que que acontece? Vai depender da velocidade em x, até porque a gente sabe que o alcance vai ser vx vezes o tempo, tá? E a gente sabe que quanto maior a velocidade, mais mais longe o corpo vai, né? E esse tempo em y aqui, ó, ele depende dessa relação de o corpo ele conseguir cair ou não cair, né? Então ele vai depender dessa altura de queda que o corpo vai ter, né? Que foi as coisas que eu coloquei aqui, né? Ó. Percebe-se claramente que os 3 projéteis, né, foram lançados com diferentes velocidades iniciais, né? Qual que teve maior velocidade inicial? Obviamente quem veio aqui no ponto C. Então ele conseguiu ir mais longe, né? Quem teve menor velocidade inicial? Foi o corpo A, porque ele conseguiu cair mais perto ali, que dependeu dessa altura, porque o tempo de queda deles foi o mesmo, porque o tempo de queda depende da altura. Então, quem vai mais longe tem mais velocidade, né? Daí, essa relação de tempo de queda é igual para todos, porque todos caíram da mesma altura. Bem tranquilinho esse conceito, né? Ó. Eu coloquei aqui, né? Ó, no movimento de queda livre, o movimento vertical, né? O corpo ele se move em razão da aceleração da gravidade. Assim, podemos dizer que o movimento ele é uniformemente variado, pois a aceleração gravitacional ela é constante. Daí a gente sempre vai considerar esse valor da aceleração como 10 mesmo, tá? Vamos fazer um exemplo aqui só para a gente ver, gente, mas o conceitinho tá tranquilo, né? Olha lá o exemplo, então. Ó, considere, então, o helicóptero abaixo, né? Ele se move, então, para a direita com a velocidade constante. Ele abandona uma esfera de uma altura, gente, ó, de 125 metros, tá? Que projeta um alcance de 120 metros. Então, ele veio aqui, ó, esse alcance de 120 metros, né? E ele caiu de uma altura de 125 metros, né? Calcule o tempo de queda e a velocidade horizontal do helicóptero. Então, imagina, o helicóptero está voando com uma velocidade Vx aqui, que a gente pode considerar que é constante, né? Velocidade constante, né? E daí, no mesmo tempo que ele estava com essa velocidade, ele deixou cair o projétil. Então, esse projétil, quando ele começa o movimento aqui, ele tem a velocidade em x igual à velocidade do helicóptero, né? E ele vai começar a criar uma velocidade em y para baixo, né? Então, aqui ele vai ter uma velocidadezinha em y, aqui essa velocidade vai aumentar, aqui essa velocidade vai aumentar, né? E aqui ele continua com a velocidade em x. Velocidade em x que ela fica constante. Perceba que eu até desenho o mesmo tamanho de vetor, né? Para a gente calcular o tempo de queda, ó, tempo de queda, então o tempo de queda, ele vai ser a relação ali, ó, do Vx, né? Desculpa, do Vy, então ele vai ser o movimento no eixo Y. Então ele vai ser qual equação? S igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2. Lembrando que essa velocidade é no eixo Y. Então, ó, S menos S0 é o H.
A velocidade no eixo y inicial é 0, então aqui ele vai ficar, ó, gt ao quadrado sobre 2. Puxa aqui em cima, então ele vai falar assim, ó, a altura de queda, 125 metros, né? A gravidade vale 10 positiva, isso é igual a tempo ao quadrado sobre 2. Então, se você for ver ali, ó, vai ficar 125 vezes 2 dá 250, 250 por 10 dá 25. Então, aqui ele vai ficar 25 igual a tempo ao quadrado. Então, o tempo, gente, vai ser raiz de 25, então vai dar 5 segundos, né? Então, ele demorou 5 segundos para fazer esse movimento de... né? Para até chegar no Sol. Daí, esse tempo, gente, é o mesmo tempo que ele está indo para frente, não é verdade? É o mesmo tempo que ele consegue fazer esse deslocamento horizontal. Então, com o tempo de queda, agora eu faço o quê? Eu calculo a velocidade horizontal. Por quê? Porque eu sei que o alcance, gente, é a velocidade em x vezes o tempo de queda. O alcance pelo enunciado foi 120 metros. A velocidade em x, quero descobrir, e o tempo de queda ali foi 5. Então, Vx vai dar 120 dividido por 5. Nesse caso aqui, vai dar 120 por 5, acho que dá 60, não sei. Vou fazer 120 dividido por 5, vai dar 24. Vai dar 24 metros por segundo, né? Então, a gente sabe que essa velocidade aqui, ó, 24 metros por segundo, né? Tranquilinho o conceito, tá? Como que a gente calcularia essa velocidade final aqui, ó? Essa velocidade em y antes do corpo chegar no solo. Porque quando o corpo está aqui, ó, chegando no solo, ele tem a velocidade em x, que vale aqui, ó, 24 metros por segundo, e ele tem a velocidade em y. Essa velocidade em y é a velocidade que passou 5 segundos. Então, ele vai ficar ali, ó, vy igual à velocidade inicial, que é 0, mais a gravidade vezes o tempo. Então, essa velocidade em y vai ficar 50 metros por segundo. Então, essa aqui ela vale 50 depois de 5 segundos. E essa aqui ela vale 24 metros por segundo. Daria para a gente calcular a resultante, tá, gente? Aqui nós temos uma velocidade resultante. Seria a soma vetorial dessas duas ali. É só fazer Pitágoras, caso o enunciado ele peça. Beleza? Daí eu coloquei ali, né? Ó, como que a trajetória é para alguém que observa o movimento em repouso em relação ao chão? Uma pessoa que ela vê isso em repouso em relação ao chão, ela vai ficar assim, ó, né? Então, a trajetória da bolinha é metade de uma parábola, né? Como que um tripulante do helicóptero enxerga essa trajetória em queda? Então, se a pessoa está olhando de cima, gente, isso aqui fica uma linha reta, né? Porque ele não consegue ver profundidade. Então, é como se ele visse isso aqui sem essa altura de defasagem, né? Porque a altura, quando você olha de cima, você não vê a profundidade, você vê só a linha reta vindo. Então, uma pessoa que está dentro do helicóptero, ele veria essa linha reta do projétil. Uma pessoa que está por fora, ele vê ela caindo em parábola. Bem de boa, né? Tranquilinho? Aham. Fechou? Então, gente, só cuidar, né? Eixo X, eixo Y acontece simultaneamente. Entre eles, o que é igual é a condição do tempo, tá? Deixa eu fazer esse exercício 2 aqui também, ó. Só que eu vou fazer ele no... Não copiou, peraí. Fazendo uma outra folha. Ó, em um lançamento horizontal sem atrito, né, para a gente desconsiderar essas forças dissipativas, né, onde a velocidade no eixo horizontal era 30 metros por segundo, caiu de uma altura de 80 metros. Deixa eu desenhar aqui, ó. Então, seria mais ou menos isso aqui. Né? Então, ele caiu de uma altura aqui, ó, que era 80 metros. Certo? E daí aqui ele começou a velocidade em x com 30 metros por segundo, né?
Calcule o tempo de queda do móvel, o alcance do móvel, do ponto inicial do movimento e a velocidade ao tocar no solo, tá? Esse aqui a gente faz todas as características. Então, olha lá, no eixo X, vai acontecer, então, o alcance, né? Alcance é a velocidade em X vezes o tempo de queda. No eixo Y, a gente calcula o tempo de queda. Então, ele vai ficar que a altura é gt ao quadrado sobre 2. Então, a altura vai dar 80, a gravidade vai ser 10, o tempo eu vou calcular sobre 2, né? Aqui ele vai dar 160 igual a 10t quadrado. Daí, no caso, o tempo ele vai ser 16. Daí eu tiro a raiz de 16. Esse tempo aqui, ó, ele vai dar 4 segundos, tá? Então, vai ser mais ou menos essa relaçãozinha aqui. A trajetória que ele vai chegar é essa, ó. Né? Então, já calculamos que o tempo para ele cair é 4 segundos. Daí, o que você vai fazer? Você vai calcular agora o alcance que ele vem, né? Então, o alcance, ele vai ser a velocidade em x, que vai ser 30 metros por segundo. Né? Lembrando que se ele tiver, por exemplo, em quilômetros por hora, só fazer a transformaçãozinha. Vou multiplicar pelo tempo que ele está indo para frente. Então, aqui ele vai dar 120 metros. Beleza? Daí, aqui deu o alcance dele. Agora eu faço o quê? Calculo a velocidade. Então, pegando nesse ponto aqui, gente, ó, essa bolinha aqui, ó, quando ela está encostando, antes, tipo assim, instantes antes dela encostar no solo, o que vai acontecer com ela? Vai ter a bolinha. Essa bolinha, ela vai ter uma velocidade em x, que vale quanto? 30 metros por segundo. E ela vai ter uma velocidade em y, porque ela ficou aumentando essa velocidade durante 4 segundos. A fórmula é a fórmula do vovô Ateu. Então, o v ele vai ser o quê? A velocidade inicial, que vale 0 em y, né? Tá? É tudo em y. Mais a aceleração, que é 10, vezes o tempo de queda, que é 4. Então, aqui vai dar 40 metros por segundo. Então, essa velocidade em y é 40 metros por segundo. Daí, uma coisa que eu aviso vocês sempre, gente, é que assim, ó, se ele pedir o valor de velocidade, né, tem que ser um valor único, né? Então, ele não pediu só a velocidade em x, só a velocidade em y. Ele pediu o vetor velocidade. E o vetor velocidade, gente, é o valor da velocidade resultante aqui, ó, né? Então, a gente tem que utilizar a soma vetorial de dois vetores que são perpendiculares. Daí, nesse caso aqui, ele vai ficar ali, ó, v ao quadrado é 30 ao quadrado mais 40 ao quadrado. Esse aqui é o triângulo pitagórico, né? Então, a resposta final do exercício tem que ser uma velocidade de 50 metros por segundo, tá? Não pode ser diferente disso. Beleza? Que daí, nesse caso aqui, ó, como ele pediu a velocidade ao tocar no solo, tem que ser um valor único de velocidade, né? Ele quer a velocidade vetor. Então, ele tem que saber o valor cheio dela, não só as decompostas em x e em y. Tranquilinho? Professor, Oi. e se ele pedisse a velocidade em y antes de tocar no solo, em outro ponto? Fala qualquer tempo aí. Aí dependeria do tempo, né? Não do... Daí fala assim, tipo assim, fala uma distância aqui de deslocamento que a gente faz. Daí a minha dúvida seria, tipo, o exercício me daria essa distância? Ele obrigatoriamente ele vai ter que falar assim, ó, eu quero em tal posição. Tipo, não dá para você adivinhar. Por exemplo, vamos fazer um exemplo só para pra gente calcular, quer ver? Ó? Escolhe tipo escolhe um alcance aí, só para você ver. Tipo assim, ó, porque o meu alcance ele vai de 0 a 120, né? Escolhe o valor para a gente calcular num ponto qualquer ali para você ver. Pode ser 60. Pode ser 60? Então, ó, vamos pegar bem na metade, né? Ó. Então, o alcance que eu quero calcular a velocidade no alcance de 60 metros. Como que a gente faria isso? Então, a gente tem que pensar assim, ó. Quando o corpo está aqui nos 60 metros, ele vai estar mais ou menos nessa relação aqui, né? Ó. Seria mais ou menos isso, na metade do deslocamento ali, né? Minha parábola, inclusive, está meio torta. Aqui, ó, ele vai ter a velocidade em x, né?
E ele vai ter uma velocidade em y que ela vai ser menor que 40. Ela vai ser valor menor que 40. Então, a gente tem que descobrir o quê? O tempo que passou para a gente jogar aqui na fórmula do VY, porque a fórmula é a mesma, né? Ó, VY é igual ao quê? Deixa eu colocar. V igual a V0, né? Mais AT. Então, eu teria que descobrir esse tempo aqui para a gente saber a velocidade, porque a velocidade inicial é 0. Então, eu jogo na fórmula do alcance, né? Ó, o alcance é a velocidade em x, vezes o tempo. Então, qual que é o alcance que você quer? 60. Qual que é a velocidade em x? 30t. Então, aqui ele vai dar um tempo de 2 segundos. Um tempo de 2 segundos passou para o corpo chegar aqui, né? Então, só vou jogar. Vai ficar 0 mais 10 vezes 2. Então, aqui ele vai dar 20 metros por segundo. Então, aqui ele teria, nessa posição de 60, né? Ele teria 30 metros por segundo para frente. E estaria com VY, né? De 20 metros por segundo. Fechou? Entendi. Tá? Daria para calcular qual que é a altura que ele está nesse ponto aqui também, ó. Ou quanto que falta para ele chegar no solo. Só jogar na fórmula do H, né? Ó, H igual a GT ao quadrado sobre 2. E aqui é uma análise bem legal, porque dá diferença. Ó, a altura que esse corpo está é a gravidade vezes o tempo que passou sobre 2. Então, essa altura aqui, ela vai ficar, ó, 2 vezes 2 dá 4. 4 dividido por 2 dá 2. Então, ele saiu 20 metros. O que significa essa altura de 20 metros, gente? É a altura do chão ou é a altura que ele desceu? É a altura que ele desceu. A altura que ele desceu. Então, ó, aqui, ó, desceu 20 metros, ele estaria a uma altura de 60 metros do chão, tá? Então, daria para calcular, inclusive, essas coisinhas no meio do lançamento. Daí, no meio do lançamento, igual eu falei, né? Teria que ter essa informação de aonde que ele quer, né? Seria, eu quero na metade do movimento. Então, seria metade do deslocamento. Então, ele tem que falar essa informação. Legal. No caso, ele poderia dar o tempo também, né? E daí eu calcular o alcance, né? Poderia, poderia ser o contrário, ele poderia dar o tempo, daí só você jogar na forma do alcance ali, em vez de você ter o alcance, teria o tempo. Beleza, obrigado. Imagina. Uma ótima pergunta, ótima pergunta. Mas perceba que é só duas fórmulas que usa, né? Ó, a equação do espaço, que ela é meio desdobrada, né? E a equação da velocidade também desdobrada. Bem tranquilinho esses exemplos de lançamento, né, gente? Uhum. Fechou. Inclusive aqui, se quisesse, daria para calcular Pitágoras, né? Para calcular a velocidade vetorial também. Não vou fazer isso não, porque vai dar quebrado. deixa para outro dia. Beleza? Ó, vamos fazer o outro lançamento aqui, então. Daí, lançamento horizontal. É só isso, né? O corpo ele vai ser lançado, então ele vai cair. E o que falta para a gente terminar essa parte de dinâmica e tal, é o lançamento oblíquo, né? Que seria essa relação do lançamento que ele vai subir e vai descer. Se eu não me engano, caiu um Anafag esses dias de lançamento oblíquo, né? Que era verdadeiro e falso esses dias. Eu não lembro. Depois eu vejo aqui. Acho que caiu na FAG, deixa eu ver. Eu acho que eu tenho... Se não me engano, caiu uma dessa aí no simulado do evolucional. Caiu também, né? Deixa eu ver se eu tenho o simulado da FAG aqui pra gente ver também. Cadê? Provas FAG. Tá aqui, tá aqui. FAG. Ó, caiu essa questão aqui, ó. Não, esse aqui é do... Ó, caiu uma de quantidade de movimento, caiu uma de diagrama de fase, carga elétrica. Essa aqui, ó. Caiu essa aqui no vestibular da FAG agora, que é uma questão de verdadeiro e falso, que ela fala sobre o lançamento oblíquo. Vamos só ver o conteúdo, depois a gente faz, né, essa relação, tá? Então, voltando no livro ali, ó. Então, o que é o lançamento oblíquo? O lançamento oblíquo, gente, é um lançamento bidimensional, da mesma forma, só que agora o corpo ele vai subir e descer, né? Então, o lançamento oblíquo, ele seria essa relação aqui do corpo fazer um lançamento e descer nesse ponto mais alto. Aqui ele fica melhor exemplificado, ó. Então aqui, gente, ó, o lançamento oblíquo,
ele não necessariamente tem que começar no chão e terminar no chão, igual está acontecendo aqui nessa figura. Ele pode começar, por exemplo, num ponto mais alto aqui, ó, e acabar num ponto mais alto. A única coisa que eu falo para vocês em relação a isso é que a diferença tá que no mesmo nível as velocidades trocam. Eu já vou exemplificar para vocês. Olha que legal. Começou aqui no ponto A, no ponto 1, ele tinha uma velocidade inicial, que é essa azul aqui, tá vendo? Começou ali a velocidade azul. Beleza. Daí o que eu fiz? Decompus as velocidades em Y e X. Gente, eixo X não tem força. Então, ele vai ficar em MRU, V constante. Tá? Eixo Y, né, ó, seria o quê? A relação do corpo está subindo. Né? Então, o corpo ele vai subir e o peso dele sempre puxa para baixo, nesse nosso referencial aqui, né? Então, o que, que vai acontecer? Na primeira parcela do movimento, o que a gente fala, até ele chegar na altura máxima, ele faz o quê? Ele tem um movimento do tipo retardado. Porque o peso vai estar para baixo, a velocidade em Y vai estar para cima. Essa velocidade aqui, ó, nesse trecho, ele é como se fosse um lançamento para cima, para eixo Y, né? Então, ele vai diminuir a velocidade, parou. Quando ele chegou no ponto mais alto, que seria esse ponto aqui, a gente vai setorizar o movimento. Agora, ele vai ser um movimento do tipo acelerado. Daí o que vai acontecer? Ele é como se fosse uma queda livre. Então, ó, ele começou com uma velocidade apontando para cima, ele chegou no ponto mais alto, ele parou, e daí ele começa a descer de novo, tá? Então, aqui vai ter um tempo de subida, aqui vai ter um tempo de descida, né? Esses tempos de subida e descida são iguais, porque quem está acelerando esse movimento é a gravidade, né? Só que olha que legal, enquanto ele está indo para cima e para baixo, ele também está indo para frente, então ele faz essa composição de movimento. Ele faz esse movimento que é parabólico, né? Então vocês percebam em todos os momentos que a velocidade em x ela permaneceu constante, ó. Não mexi nessa velocidade em x, ó. Fechou? Certo? A velocidade em x nunca sumiu. Quem foi alterada é a velocidade em y. Daí eu quero que vocês percebam uma coisa. No ponto mais alto, olha que legal. No ponto mais alto, que é essa relação aqui do ponto P, ó, a velocidade ela é nula? Não. Ela é nula somente no eixo Y. Mas quando eu falo velocidade, eu estou pegando a resultante. Ela é nula em Y, mas ela é constante em X. Então, lá na vestibular da FAG, ele falava assim, né? Ó, a velocidade no ponto mais alto é zero. É mentira. Por quê? Porque nós temos ainda a velocidade em X, porque o corpo ele continua indo para frente. Então, isso é muito importante eu ressaltar para vocês nesse sentido, assim, da relação dos movimentos. Então, aqui no eixo Y... detalhezinho que a gente se lasca, né? Um detalhezinho, assim, que é bobo, né? Daí, aqui a gente vai dividir os movimentos, tá? Vamos fazer a prova da FAG ali, só para vocês verem, ó. Eita, essa aqui. Ó, o que ele fala ali na questão, né? Ó, um zagueiro chuta uma bola na direção do atacante do seu time, né? Descrevendo uma trajetória parabólica. Desprezando a resistência do ar, o torcedor afirmou que, ó, a aceleração da bola é constante no decorrer de todo o movimento. Sim. Por quê? Porque a aceleração da gravidade ela é constante e ela é aqui a minha aceleração. Ela vai mudar de movimento. Uma parte vai ser retardada, uma parte vai acelerada. Mas o valor dela é constante, né? Daí ele coloca na 2, né? A velocidade da bola na direção horizontal é constante no decorrer do movimento. Sim, porque não tem forças, né? O corpo ele permanece por inércia, ó. Não tem forças. Né? Então, se ele não tem força, o corpo ele só vai, né? E a 3, ó, a velocidade escalar da bola no ponto de altura máxima é nula. Mentira! Só VY é igual a zero. Vx tem. Então, se tem Vx, essa vai ser o próprio valor da velocidade, né? Então, ó, eu coloquei a relação, né? Vy vale zero, Vx quer dizer que é a velocidade do ponto mais alto. Então, daí, no caso, a afirmativa que ficaria certa
era A1 e A2, que é a letra E que cortou aqui na minha figurinha. Beleza? Então, é uma questãozinha assim de teórica de lançamento que eu acho bem legal. Bem de boa, né? Vamos fazer agora uns exemplos só para a gente calcular, gente, ó. Isso aqui a gente vai setorizar. Pelo amor de Deus, se você setorizar, você consegue fazer. Primeiro trecho, até a altura máxima, é retardado. Segundo trecho, acelerado. E daí, enquanto ele está indo para frente, enquanto ele está indo para cima e para baixo, ele está indo para frente. Então, aqui a gente vai ter, ó, a gente vai ter um alcance, que é a velocidade de x vezes o tempo, né? E esse tempo que eu coloco ali no alcance é o tempo total, que é o tempo de subida mais o tempo de descida. Ou seja, o tempo total é 2 vezes esse tempo, porque eles são iguais, tá? Tempo de subida é igual a tempo de descida. Porque é a mesma aceleração, né? Se ele demora tanto tempo para parar uma velocidade, ele demora o mesmo tempo para chegar na velocidade. E daí, por exemplo, se eu colocar aqui, ó, que a velocidade em y aqui era 50, por exemplo, metros por segundo, e aqui era 40 metros por segundo, quando ele chegar lá no ponto de mesma altura, que seria esse nível que eu coloquei aqui, ó, eles obrigatoriamente têm que ter a mesma velocidade, só que ela vai estar com o sentido trocado. Então, aqui, ó, vai ser 40 metros por segundo, porque eu não mexi. Aqui vai ser 50 metros por segundo. Vou fazer mais um exemplo, ó. Se aqui fosse 30 metros por segundo e aqui fosse 40 metros por segundo, aqui seria 40 metros por segundo, porque eu não mexi em x, e o y ele só inverteu o sentido do vetor. Porque como o tempo vai alterar a velocidade, se ele está na mesma altura, é o mesmo tempo para alterar essa velocidade. Então, só tem que ter a mesma velocidade, só que vai mudar se vai ser um movimento acelerado ou um movimento retardado, tá? Cuidado. Beleza? Beleza. Olha o exemplo. As mesmas equações, tá? Daí eu coloquei a observação aqui, né? Ó. Não há ponto de velocidade nulo, né? No ponto de mais alta trajetória, a velocidade é mínima, né? E em relação a isso, gente, as duas formulazinhas que a gente utiliza são as formulazinhas do movimento retilíneo uniforme e do uniformemente variado, tá? Eu só coloquei uma observação aqui em relação ao alcance, gente. Esse alcance, que seria essa distância aqui, ó, horizontal que ele vai, ó, ele é máximo no ângulo de 45 graus, tá? Então, ó, como que a gente fala os ângulos que eles são, eles somados dão 90? É complementar, né? Complementar? Acho que sim. Então fechou. Vamos supor, você tem dois ângulos, alfa mais beta, que eles fecham 90 graus, né? Então, por exemplo, ângulo de 30 mais o ângulo de 60, quando eles são ângulos que são complementares, eles obrigatoriamente têm o mesmo alcance, tá? Sempre, 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 sempre. Só que, dependendo da componente, um deles vai subir mais e vai cair no mesmo lugar, um deles vai subir menos e vai cair no mesmo lugar. Então, coloquei dois exemplos aqui, né? Ó. O mais clássico de todos é o de 60 e de 30. Ó. Então, ó, o de 60, ele sobe mais, porque, se não me engano, quando a gente calcula a velocidade assim, ó, VY, VX, né? O ângulo está aqui, ó. Então, o VY, para 60 graus, é seno. Então, seno de 60 é meio. Então, aqui vai dar um valor, eu acho que vai dar um valor 160, não, 160 é 0,86. Então, ele vai ter uma velocidade maior em Y, então ele consegue subir mais e daí ele cai no mesmo lugar. Enquanto em X, enquanto o ângulo de 30, em Y vai ser seno de 30 é 0,5. Então, ele não vai subir tanto, mas ele cai no mesmo lugar. As velocidades, elas se compensam pelo seno e cosseno serem contrários um do outro, tá? E o valor ali que vai ter o alcance máximo seria a relação da metade ali do ângulo de 90 graus, que é o ângulo de 45. Então, o ângulo de 45, por ter seno e cosseno iguais, ele consegue subir uma certa altura e cair num ponto mais alto ali, meio que se compensa nesse resultado, tá? Eu coloquei aqui também, né? Ó. Importante também perceber que quanto maior for o ângulo com a horizontal, maior será o tempo de movimento. Então, por exemplo, o ângulo de 60, ele faz o quê? Ele sobe mais, demora mais e cai no pontinho ali, né?
O ângulo de 30, para compensar isso, ele sobe menos e cai no mesmo lugar, porque essas velocidades elas se completam. Então, por exemplo, o tempo de 75 graus, ele é maior que o tempo de 60. Né? E como o 75 ele teve um tempo maior, né, ele não consegue ir tanto para frente. Então, ele cai antes. Seria uma relação mais ou menos assim. Fechou? Beleza, né? Vamos fazer o exemplo. Ó, vou fazer esse exemplo aqui. E tem um passo a passo para fazer. Sigam o passo a passo, que dá para fazer qualquer coisa na física. Ó, deixa eu fazer na outra folha. Ó, coloquei aqui, né? Ó, em um lançamento oblíquo, um móvel ele parte do solo com uma velocidade v e faz um ângulo 30 com a horizontal. Né? Calcule o tempo de subida, o tempo de descida, o tempo total do movimento, a altura máxima, a velocidade no ponto máximo e o alcance do movimento. Calcular tudo, né? Então, a gente vai fazer o passo a passo aqui para vocês, ó. A gente, no caso, eu. Ó, aqui vai ter a bolinha. Eu vou fazer que ela vai partir do chão e sair do chão. Né? Então, aqui ela vai ter a velocidade de 100 metros por segundo. E ela vai fazer essa trajetória aqui, ó. Pá, pá, pá. Fiz ela muito inclinada, peraí. Ela vai fazer essa trajetória. Show? Então, aqui vai ter a velocidade de 100. Mas ficou muito grosso. E aqui vai ter o ângulo de 30 graus, né? E ela vai fazer tudo isso e a gente vai calcular todas as coisas possíveis nesse movimento, tá? Então, o primeiro passo de toda a relação, gente, ó, decompor a velocidade. Tem vários professores que, tipo, eles decompõem uma velocidade lá com seno, velocidade com cosseno, e botam uns negócios com seno ao quadrado. Não precisa, tá? Eu nem sei de onde que vem essas formas, porque eu nunca usei na minha vida, tá? Eu faço basicão. Faz o passo a passo ali, vê o que o exercício está pedindo, dá para fazer tudo, tá? Eu não fico usando aquelas fórmulas de G seno, seno quadrado, não precisa, tá? Então, o primeiro passo é decompor V. Então, eu vou fazer a decomposição aqui, eu vou descrever ela de novo para vocês verem, ó. Tem a velocidade aqui, ó, que vale 100 metros por segundo. Aqui, ó, nós temos a velocidade em x. E aqui nós temos a velocidade em y. E aqui nós temos o ângulo de 30. Se vocês observarem, esse v de y dá para vir aqui, né? Então, esse v de y, ele vai ser seno. Então, ó, seno de 30 graus é o cateto oposto sobre a hipotenusa, que vale 100. Ficou feio, peraí. Então, aqui v de y, ele vai ser 100 vezes seno de 30 graus, né? Então, aqui ele vai dar, seno de 30 é meio, vai dar 50 metros por segundo. Daí, se a gente fizer o cosseno de 30, ele vai ser o cateto adjacente, v de x, sobre o valor de 100. Então, esse v de x, ele vai ser o valor de 100 vezes o cosseno de 30. Cosseno de 30 vai ficar cosseno de 30. Vamos usar 0,86 para arredondar? Então, aqui ele vai dar 86 metros por segundo. Fechou? Só para a gente deixar o valor certinho. Se ele ficaria 50 raiz de 3, né? 50 raiz de 3. 50 vezes 1,7. Ele vai dar 50 vezes 1,7. Ele vai dar 85. Eu arredondei, 86. Fechou. Beleza. Daí, o que a gente faz? Decompus a velocidade. Então, eu sei que para cima, em y, a gente tem 50 metros por segundo. E aqui nós temos em x, 86 metros por segundo. Daí, o que é interessante falar? Aqui no ponto mais alto, Vx continua como 86 metros por segundo e o Vy, ele zera, né? Então, seria a minha relação ali do ponto mais alto da bolinha.
Beleza? Fechou. E daí o que acontece? A gente vai fazer o segundo passo. Então, o segundo passo, gente, é a gente fazer a relação. Deixa eu fazer melhor aqui. Ó, o primeiro passo. Decompor. O segundo passo é a gente calcular a altura total. Né? Então, eu vou calcular. Vou colocar o tempo de subida. Tempo de subida. Então, como que a gente calcula esse tempo de subida? Ó, o corpo ele vai começar com 50 e ele vai parar com 0. Então, o que a gente sabe, né? Que no eixo Y vai ser um movimento que a velocidade vai mudar. Né? AT. Essa equação aqui, vovô ateu. No ponto mais alto, ó, vale 0. A velocidade inicial era 50. A gravidade, gente, vai ser negativa, porque é um movimento retardado. Né? Beleza. Então, aqui ele vai ficar 50 menos 10 vezes o tempo. Então, aqui vai ficar menos 50 igual a menos 10 vezes o tempo. O tempo vai ser 5 segundos. Fechou? Esse é o tempo de subida, tá? Se você quiser já aceitar para a sua vida que o tempo de subida tem que ser igual ao tempo de descida, ok, então beleza. Tempo de subida é igual ao tempo de descida, 5 segundos. Então, o tempo total do movimento, ele vale 5 mais 5, que seria 10. Se você aceitar isso, melhor. Né? Você já consegue matar uma conta. Mas eu vou deduzir para vocês por que o tempo de subida tem que ser igual ao de descida. Né? Mas é muito fácil você pensar por que tem que ser igual. Porque se a gente está setorizando o movimento, ele demorou 5 segundos para subir com a aceleração da gravidade parando ele, se ele está na mesma altura que ele subiu, que é essa altura total aqui, ó, não faz sentido a gravidade, que é o mesmo valor de aceleração, ter mais tempo para ele descer. Não faz sentido, né? Então, eu vou deduzir para vocês como que a gente faz, tá? Mas para fazer isso, a gente tem que fazer o terceiro passo, que seria o quê, ó? A altura de subida, altura máxima. Ó, a altura máxima, gente, a gente faz nesse primeiro movimento, que é o movimento retardado. Então, eu vou escrever a equação para vocês verem, ó. S igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2. Aqui, ó, S menos S0 vai dar a altura máxima. Isso vai ser igual a V0t mais, daí aqui vai ficar menos GT quadrado sobre 2. Porque nesse primeiro trajeto, o corpo está subindo. Então, ele vai ficar ali, ó, a velocidade inicial, que é 50. O tempo de subida é 5, menos a gravidade, que é 10, vezes 5 ao quadrado sobre 2. Então, essa altura máxima, ela vai ser, ó, 250 menos 125. Então, ele vai subir 125 metros, que é essa altura aqui, ó. Tá? Essa altura ali dele. Beleza. Vamos supor lá que você quer calcular o tempo de descida. Ó, você poderia calcular com essa altura aqui, ó. Por quê? Na descida, ele está fazendo queda livre. Vou fazer uma observação aqui. Na descida, é uma queda livre. Ó, queda livre. H igual a GT ao quadrado sobre 2. Né? Qual que é a altura? 125. A gravidade agora é positiva, vezes tempo ao quadrado sobre 2. Então, o tempo aqui também vai dar 5 segundos. Ele vai ficar a raiz de 25, vai dar 5 segundos. Então, dá na mesma, você só adotar o dobro ou não. Né? Nesse caso, a gente sabe que ele vai ser essa mesma relação de altura. Então, assim que você calcularia, tá? Porque nesse tempo aqui, a gravidade é positiva, a velocidade inicial era 0, e aqui ele vai chegar com uma velocidade final, tá? 5 segundos para subir, 5 segundos para descer. Daí, o que o pessoal geralmente confunde, gente? Ó, se você tivesse colocado o tempo total aqui, quanto que daria o deslocamento? Olha a fórmula. Delta S é igual a V0, que é 50, vezes 10, menos 10 vezes 10 ao quadrado sobre 2. Aqui vai dar, ó, 50 vezes 10 vai dar 500, menos. Vai ficar 100, 500, vai dar 0.
Por que que deu um deslocamento de 0 se eu usar o tempo total? Porque deslocamento, gente, é a relação isso aqui é deslocamento no eixo Y, tá? Ó, deslocamento é a relação do ponto inicial e ponto final. Se o meu corpo ele subiu e ele desceu, teoricamente, no eixo Y, ele não deslocou. Então, ele seria só essa distância do alcance. Então, sempre quando você for fazer esse cálculo de altura máxima aqui, você não pode fazer com o tempo total. Você tem que fazer com o tempo onde vai ter a altura máxima. E o tempo quando a altura é máxima é quando a velocidade em y vale zero. Seria mais ou menos essa relação aqui, tá? E daí o corpinho ele subiu 125 metros. Até aqui tranquilo, gente? Tranquilo. Uhum. Sim. E daí o que falta calcular? Ó, a gente calculou quase tudo, ó. Tempo total do movimento, altura máxima, velocidade no ponto máximo, que seria 86, e falta calcular o alcance. Ó, o alcance, ele vai ser a velocidade em x vezes o tempo. Então, esse alcance ele vai dar, quanto que é Vx? 86. Quanto que é o tempo? Ele demorou 10 segundos. Então, esse alcance ele daria 860 metros. Seria essa distância que ele vem lá do começo do movimento. Então, nesse caso aqui, dá 860 metros, né? Daí, igual a gente estava falando lá no outro exercício, tá, gente? Para você fazer esse exercício aqui, né, e você quiser saber a velocidade inicial, velocidade final, né, você pode pegar um ponto aqui, por exemplo, ó, né, e calcular Vx, calcular Vy, né? Calcular a posição de altura, posição de subida, essa relação aqui, da mesma forma. É só você saber uma das informações. Se você sabe o tempo, você calcula pelo alcance ali, igual a gente fez no outro. Se você sabe o alcance, você calcula pelo tempo, igual a gente fez no outro ali. Dá na mesma. E qual que seria a velocidade final aqui, ó, gente? Ele volta a ter 100 metros por segundo, porque aqui ele vai ter 86 e aqui ele vai ter 50, só que com o sinal invertido, tá? Então, você pode fazer tanto na ida quanto na frida. Tem um ditado assim, né? Tanto na ida quanto na volta. Bem, bem, bem de boa, tá? Daí, se tiver a mesma altura, ele tem a mesma velocidade, ó. Então, aqui teria Vx, aqui teria Vy. Às vezes, gente, economiza tempo você fazer o caminho de ida só. Fazer só esse primeiro trajeto aqui. Porque depois você espelha o movimento, só você inverter a velocidade. Fica uma coisa mais fácil, tá? Daí Tranquilinho? é só separar o movimento. Sempre separa, senão dá errado. Senão ele vai acontecer uma coisa assim, ó. Uhum. Beleza? Prof, faz um com diferente de altura. Faço. Deixa eu só copiar esse desenho numa folha lá. Separar. Escolhe um ponto de alcance aí. Escolhe um ponto de alcance aí pra gente. Você entendeu a minha pergunta, né? Hã? Você entendeu a Você minha quer, pergunta? você quer que eu faça um ponto para achar a velocidade aqui, né? Uma altura, alguma coisa assim? Não, tipo, é exatamente, por exemplo, assim, o movimento começando aí, a parte de ida até chegar na velocidade em Ah, y0. entendi. Aham. Vamos fazer. Você quer que eu faça um começando uma altura H? Isso. Tá, fechou. Deixa eu fazer aqui. Então, deixa eu até apagar isso aqui. Eu vou fazer um negocinho, vou burlar o sistema, gente. Ó, eu vou fazer de novo, só que eu vou pegar os dados desse exercício aqui, pode ser? Porque daí vai ficar mais fácil. Não. Tá, vou inventar aqui. Se der uns valor quebrado, vocês me perdoam. Vamos fazer assim. Fazer eles louco assim, né? Tá. Deixa eu pensar. Vamos fazer com um seno e cosseno que seja mais fácil, tá? Ó, eu vou colocar 100, que é fácil de multiplicar. E eu vou colocar um ângulo qualquer. E eu vou falar que o seno desse ângulo ele vale 0,6 e o cosseno desse ângulo ele vale 0,8. Tá? Uhum. Será que não tem nenhuma questão pronta já?
Não, eu faço aqui agora. Só estou pensando se vai ficar o valor quebrado. Vai dar para fazer um monte de coisa nesse exercício que eu vou inventando na hora. Ó, deixa eu ver se vai ficar assim mesmo. Tá, só deixa eu pegar uma altura aqui que dá um valor certinho. Ó, eu vou pegar 80 metros, que daí a gente sabe que ele dá certinho o valor. 80 vai dar... fechou, vai ser assim. Tá, vamos só fazer a trajetória desse movimento primeiro, ó. Ele faria isso aqui, ó. Ele subiria, ele chegaria nessa relação e depois ele cai aqui, ó. O que a gente tem que fazer numa situação assim? A gente tem que separar o movimento em dois. Vai ser 3 trechos, tá? Por que 3 trechos, professor? Porque a gente vai separar um lançamento horizontal e um lançamento que a gente vai considerar ele como lançamento para baixo. Ó, eu vou separar os movimentos aqui, ó. Ó, separei. Ó, aqui, ó, nessa primeira região aqui, ó, esse aqui é um lançamento para cima. Esse segundo região aqui, ó, ele é o quê? Um lançamento... Desculpa, uma queda livre. E essa terceira região aqui, isso aqui é um lançamento para baixo. Qual que seria a pergunta que eu perguntaria para vocês em relação a ele? Quanto tempo o corpo demora para chegar no solo? Seria uma coisa mais ou menos assim. E qual que é o alcance? Então, seriam duas perguntas possíveis para um exercício assim, né? O corpo, ele vai, em vez de ele cair direto, né? Primeiro ele vai subir, ele vai descer e ele vai cair, tá? Então, a gente teria que fazer setorizado mais ou menos nesse sentido assim. Então, o primeiro passo é decompor a velocidade. Então, eu vou fazer a decomposição da velocidade aqui, ó. Ele vai pegar aqui, ó, 100 metros por segundo. Daí aqui vai ter, ó, V de X. E aqui vai ter V de Y. E aqui vai estar o ângulo, tá vendo? Então, aqui ele vai ser, ó, V de X. Ó, V de X, ele vai ser a velocidade vezes o cosseno do ângulo. E V de Y vai ser a velocidade vezes o seno do ângulo. Então, ó, aqui vai ficar 100, o cosseno vale 0,8, então aqui vai dar 80 metros por segundo. E aqui ele vai dar 100 vezes o 0,5 ali. 0,6, desculpa, V de X é... V de Y é seno. Então, ele vai ficar 0,6. 60 metros por segundo. Então, aqui, ó, vai ter o V de Y, que é 60. Aqui vai ter o V de X, que é 80. Tá? Beleza. Decompus a velocidade, agora dá para calcular o tempo de subida e tempo de descida. Ó, tempo de subida. Nesse primeiro estágio, tá? No primeiro lançamento ali, ó. Tempo de subida. Então, nesse tempo de subida, a velocidade final, ó. Opa. A velocidade final é 0, que o corpo ele vai chegar aqui, ó. Ele vai ter somente velocidade em x. A velocidade em y vai ser 0. A velocidade inicial dele em y era 60. A aceleração é negativa, porque ele vai estar subindo. Vai achar o tempo. O tempo aqui, ó, vai dar 6 segundos. Fechou. Então, ó, se o tempo de subida é 6 segundos, o tempo de descida é 6 segundos. Então, aqui já deu um tempo total dessa primeira parábola lá em cima de 12 segundos. Fechou? Beleza. Então, ele vai subir, ele vai descer. Quando começa aqui, já passou 12 segundos, né? Beleza. Agora, o que vai acontecer? Vamos calcular só a altura que ele sobe aqui, né? Essa altura H ali, ó. Então, a altura que ele sobe, ela ficaria a fórmula do espaço, né? Delta S igual a V0T mais AT ao quadrado sobre 2.
Então, a altura que ele sobe lá vai ser a velocidade inicial em y, que é 60. Então, vai ficar 60, a gente vai usar metade do tempo, vezes 6, menos a gravidade, vezes o tempo ao quadrado sobre 2. Então, aqui vai ficar 60 vezes 6, 360, menos 6 vezes 6 dá 36, dividido por 2, dá 36 dividido por 2, 18. Então, vai ficar 180. Então, aqui ele subiu 180 metros. Daí, ó, uma outra pergunta que ele poderia fazer, qual que é a altura no ponto mais alto nesse caso? Tipo assim, a altura total. 180 metros mais 80. Então, ele estaria a uma altura total de 260 metros. Faz sentido essa conta? Uhum. Seria essa altura aqui que ele quer. Fechou? Beleza. E daí, olha que legal. Nesse ponto aqui, gente, ó, quais são as velocidades? Ó, aqui nós temos a velocidade em x, que manteve 80 metros por segundo. E aqui nós temos a velocidade em y, ó. Essa velocidade em y, ela vale 60 metros por segundo invertido. Porque da mesma forma que ele foi de 60 para 0, ele vai de 0 para 60. Então, essa segunda parte aqui, ele é o lançamento para baixo, para a gente saber qual que é o tempo que ele demora para chegar lá embaixo. Daí eu acho que aqui vai dar valor quebrado, porque eu não sei se 60 ele vai ter o valor de tempo certinho. Então, o que a gente vai calcular? Agora a gente tem que calcular só o tempo final, que é esse tempo tzinho aqui, para o corpo chegar lá embaixo, para a gente somar nesses 12 aqui, ó. Né? Para a gente somar nesses 12 aqui. Então, eu vou calcular o lançamento para baixo. Ó, eu vou ter que utilizar obrigatoriamente a fórmula do espaço do corpo. Ó, S igual a S0 mais P0T mais AT ao quadrado sobre 2. Deixa eu ver se eu vou usar Torricelli. Torricelli tem o deslocamento, dá para saber a velocidade final. Não, vou usar essa aqui do espaço mesmo, a gente vai usar uma báscara. Ó, o S menos S0 é a altura que ele vai percorrer. Essa altura que ele vai percorrer é a altura desse ponto até essa altura aqui, ó. Falta ele percorrer 80 metros, tá? Então, aqui vai ficar a velocidade inicial, que é 60. A gente está fazendo tudo para y, tá? Então, vai ficar 60 vezes o tempo. Agora, a gravidade está acelerando vezes o tempo ao quadrado sobre 2. Então, eu já vou substituir aqui, ó. Esse valor aqui, ó, ele é 80. Então, ele vai ficar ali, ó. 80 igual a 60t mais 5t ao quadrado. Então, ele vai ficar, ó, 5t ao quadrado mais 60t menos 80, isso é igual a 0. Vamos dividir toda essa equação aqui por 5, então vai ficar t ao quadrado mais 60 dividido por 5. Aqui vai dar 12t. 80 dividido por 5, aqui vai dar menos 16, isso aqui é igual a 0. Daí, o que a gente tem que fazer? A gente tem que resolver essa equação aqui do segundo grau para a gente descobrir quais são os tempos possíveis para ele percorrer aquele espaço de 80 metros, daí a gente vai adotar o tempo que é positivo. Então, ele vai ficar ali, ó. Esse aqui é o coeficiente A, esse aqui é o B, esse aqui é o C. Então, ele vai ficar menos B, mais ou menos raiz quadrada de B ao quadrado. Ele vai ficar menos 4AC. Menos com menos, ó, mais. Mais 4 vezes o A vezes o C. Tudo isso dividido por 2. 2 vezes 1, né? Então, vai ficar menos 12 mais ou menos raiz. Agora, eu não sei se essa raiz ela vai dar cheia, tá? Então, ela vai ficar 12 vezes 12, dá 144, mais 4 vezes 16. Mas, não acredito que vai dar uma raiz inteira. Nossa, se der uma raiz inteira, gente, não, vai dar raiz de 200, não vai dar. Ó, 144 mais 64. Não, peraí. 4 vezes 16. Dá 64. Não deu raiz inteira. Ó,
mais 144. Então, aqui vai dar 208. Raiz de 208 vai dar 14,4. Então, ele vai ficar ó, menos 12 mais, eita, mais ou menos 14,4 sobre 2. Então, o único valor possível, gente, é quando o 14 ele é positivo. Então, vai ficar o tempo que ele vai passar ali, ele vai ficar menos 12 mais 14,4 sobre 2. Então, aqui ele vai demorar 1,2 segundos. Né? Então, esse tempinho que esse corpo ele faz, esse trajetinho aqui, ó, é 1,2 segundos. Tá? Seria o tempo que ele vai fazer esse lançamento para baixo, porque ele tem a velocidade em y. Então, qual que seria o tempo total, vou colocar assim, total real oficial. Então, ele seria o tempo 12 segundos, mais o tempo que ele fez esse movimento aqui, ó, 1,2. Então, seria 13,2 segundos de tempo no ar, né? Que é o tempo total que ele ficou. E qual que seria o alcance? O alcance vai ser a velocidade em x, que nunca mudou. A velocidade em x, ela vale 80. Opa, vezes o valor de 13,2. Vezes 80 vai dar 1.056 metros. Isso é uma coisa mais ou menos assim, tá? Legalzinho? Bonito, bem bonito. Né? Tipo assim, a única diferença, gente, é que se você não separar o movimento, você não consegue fazer, tá? Se tivesse feito por Torricelli, teria saído mais fácil, será ou não? Ou não teria É que dado? no Torricelli, a gente calcularia, ó, v ao quadrado igual a v0 ao quadrado mais 2a delta s. Eu calcularia a velocidade final, ó. Ficaria a raiz de... A velocidade inicial era 60 ao quadrado mais 2 vezes 10 vezes 80. Deixa eu calcular isso. Ó, ficaria 60 vezes 60 mais 2 vezes 8, 16, mais 1.600. Deixa eu fazer a raiz aqui. Ó, ele ficaria com a velocidade de 72,11, que é essa velocidade que ele chega aqui embaixo. Ó. 72,11, e a velocidade em x aqui ela permanece. Ó. Eu acho que ela ficaria mais fácil, Guilherme. Por quê? Para a gente calcular o tempo aqui, ó, é só jogar no vovô Ateu. Ó, a velocidade final, 72,1. A inicial, 60. A aceleração foi 10. O tempo vai dar 1,21. Seria mais fácil. Uhum. Seria bem mais fácil, já sairia com a velocidade final ali, né? E daí já sai com a velocidade final. A gente achou esse tempo aqui, ó, da mesma forma que a gente achou esse tempo aqui. Eu acho que por Torricelli facilita, porque eles teria que só fazer essa raizona aqui, louca. Esse é o problema. Deu a raiz de 5.200. Vai saber quanto que é. Né? Mas ficou bonito. Como eu inventei... economizou tempo. Eu fiz em 3 segundos, né? Você percebeu que eu nem tive que resolver Bhaskara aqui. Mas é bom fazer dos dois jeitos para vocês verem que se sair uma Bhaskara, não se assuste. Faça a Bhaskara, né? Beleza? Beleza, ficou muito bom esse exercício aí. Como, inclusive, eu vou começar a usar ele na vida. Deu uma clareada, ele é bem completo. Ele é bem completo mesmo. Uhum. E foi, se eu conseguir dar uma pensadinha nele antes, eu faço com os valores para bater. Eu consigo colocar os valores finais que eu quero e eu puxo a conta do avesso. Eu consigo ter os valores ali para bater. Mas daí eu tenho que dar uma pensada antes. Beleza? Fechou, gente? Então, é isso de movimento, tá? Daí, o que eu vou fazer? Deixa eu finalizar a gravação aqui.